Salve! Vidas negras importam. Notas de escurecimento. Ofereço essa conversa, essa prosa, para o meu irmão, Paulo Rodolfo. Hoje nós teremos para essa conversa boa, produtiva, Cut. Vamos lá, Cut. Venha para a roda agora. Vamos conversar, querido. Olá, Plínio. Salve, Cut. Estou aqui entrando. Salve. Bem-vindo, muito obrigado dessa sua presença, dessa sua gentileza, da gente poder conversar sobre literatura, falar das nossas coisas, saber. Muito obrigado, Cut. Muito obrigado mesmo. Plínio, eu agradeço também aí o seu convite, viu? É uma alegria estar aqui com você, que tem feito um trabalho muito importante no sentido da divulgação da nossa literatura. Eu gostaria, inicialmente, de dar um salve aí a todos os coletivos de literatura, né? Esse pessoal que vem dinamizando, ampliando o nosso fazer literário e também a leitura, né? Como os saraus, os clubes de leitores, o pessoal dos slams, os mediadores de leitura, o pessoal que se reúne em bibliotecas comunitárias, os professores que utilizam em sala de aula os textos literários negros brasileiros, os pesquisadores, os editores, livreiros, tradutores, todos que vêm lutando para dar visibilidade a essa produção. Um salve muito especial às escritoras e escritores que têm produzido poemas, romances, contos, dramaturgia, crônicas, a partir das vivências da nossa população negra. Um salve especial aos autores dos Cadernos Negros 42, porque esses Cadernos Negros foi um livro que se tornou finalista para o Prêmio Jabuti. E aí um salve muitíssimo especial aos organizadores, a Esmeralda Ribeiro e o Márcio Barbosa. Nós vamos iniciar aqui esse bate-papo com uma cantiga que eu fiz para o meu livro que se chamou Negroesia. A cantiga foi feita porque nós fizemos uma roda de poemas no dia do lançamento, e aí sempre na roda tem uma musiquinha. Então essa foi assim. Agora é tua vez de dizer mais poesia, entra nesta roda com a tua negroesia. Agora é tua vez de dizer mais poesia, entra nesta roda com a tua negroesia. Roda, roda, roda poesia, olelê. Roda, roda, roda poesia, olelê. Beleza, 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 querido. Beleza. Vamos aqui, primeiro, dar também um salve, que nós estamos tendo bastante gente dando salve lá na live, e quero abrir esse espaço para as pessoas conversarem, a gente bater bastante papo, porque, como o mestre falou, né? Roda a poesia. Então tá, mestre, roda a poesia para a gente, por gentileza. Vou começar com um poema que eu gosto muito, que tem algumas pessoas que gostam dele também. Se chama Quebranto. Às vezes sou o policial que me suspeito, me peço documentos, e mesmo de posse deles me prendo e me dou porrada. Às vezes sou o porteiro, não me deixando entrar em mim mesmo, a não ser pela porta de serviço.
Às vezes sou o meu próprio delito, o corpo de jurados, a punição que vem com o veredito. Às vezes sou o amor que me vira o rosto, o quebranto, o encosto, a solidão primitiva que me envolvo com o vazio. Um dia fui a abolição que me lancei de supetão no espanto, depois um imperador deposto, a república de conchavos no coração e em seguida uma constituição que me promulgo a cada instante. Também a violência de um impulso que me põe do avessos, com acessos de cal e gesso, chego a ser. Às vezes faço questão de não me ver, e entupido com a visão deles, sinto minha miséria concebida como um eterno começo. Fecho-me o cerco, sendo o gesto que me nego, a pinga que me bebo e me embebedo, o dedo que me aponto e denuncio, o ponto em que me entrego. Às vezes, roda, roda, roda a poesia, olelê. Mestre, quero pedir licença para você para poder apresentar um pouco da sua obra, para a gente mostrar um pouco as coisas aqui, mostrar fazer essa estante preta aqui, se você permitir, assim, mostrar esses seus primeiros textos, né? E eu queria saber, o Quebranto, né? Porque ele conta essa história, eu sou uma das pessoas que gosto muito desse texto, né? Que eu ousei já declamar algumas vezes, né? E eu me identifico, né? O que eu consigo dizer assim, é um poema que eu gostaria de ter escrito, né? Principalmente gostaria de ter escrito esse poema e como um montão de gente, creio que ele é. Como ele chegou para você? Como que chegou essa escrita para você? Ela chegou de um fato, ela chegou de um fato muito forte para mim, não é? Foi uma experiência de um encontro, não é? E que, num dado momento, chegaram policiais. E uma das pessoas do grupo se manifestou de forma muito assustada, né? E eu levei isso para mim, né? Os policiais chegaram, fizeram lá alguma coisa no bar, beberam alguma coisa e foram embora, né? Não aconteceu absolutamente nada, não pediram documento para a gente, nada. Era um momento muito difícil da vida do país e estávamos assim todos muito temerosos, né, dessas abordagens agressivas, né? Então, talvez isso tenha levado a pessoa a um estado de muita tensão, né? Então foi isso, foi mais ou menos isso, uma situação real que, lógico, eu não fiz o poema ali na hora, né, mas aquilo ficou na minha memória e depois o poema veio, nasceu. E esse é um dos poemas que eu não precisei trabalhar muito, porque ele veio como uma cachoeira mesmo e aconteceu. Eu tô conseguindo dar uma olhada no nosso lá no chat do YouTube e já apareceu uma pergunta. O que você sugere? A gente segura um pouco e faz todas ou como aparecem as perguntas? Não, acho melhor você selecionar, vai anotando aí, Com e depois a certeza. gente, né, a Faz o gente nosso faz momento, né? isso, a gente faz um momento só Tá. para Então, perguntas, eu porque vou peço. hoje eu gostaria de dizer a vocês que estão nos assistindo, hoje nós vamos ler muitos textos, vamos dizer muitos textos. Então, é uma live assim de literatura com a literatura, né? A gente vai entremear um pouquinho as conversas, mas nós vamos fazer leitura de texto e esse vai ser o eixo principal do trabalho. Então, roda a poesia, né? Vamos rodar? Agora eu vou rodar um conto.
Tá? Opa. Vou dar um conto chamado Incidente na Raiz. Jussara pensa que é branca. Nunca lhe disseram o contrário, nem o cartório. No cabelo crespo deu um jeito, produto químico e fim. Ficou esvoaçante e submetido diariamente a uma drástica auditoria no couro cabeludo para evitar que as raízes pusessem as manguinhas de fora. Qualquer indício munia-se de pasta alisante, ferro e outros que tais, e o nariz já não havia nenhuma esperança de eficácia no método de prendê-lo com pregador de roupa durante horas por dia. A prática materna não dera certo em sua infância. Pelo contrário, tinha-lhe provocado algumas contusões de vasos sanguíneos. Agora, já moça, suas narinas voavam mais livremente ao impulso da respiração. Detestava tirar fotografias frontais, preferia de perfil, uma forma paliativa enquanto sonhava e fazia economias para realizar operação plástica. E os lábios? Na tentativa de esconder-lhes a carnosidade, adquiriram um cacuete, já apontado por amigos e namorados, sempre brancos, de mantê-los dentro da boca. Sobre a pele, naturalmente bronzeada, muito creme e pó para clarear. Lá um dia, veio alguém com a notícia de alisamento permanente. Era passar o produto nos cabelos, uma vez só e pronto. Livrava-se de ficar de olho nas raízes. Um gringo qualquer inventara a tal fórmula. Cobrava caro, mas garantia o serviço. Segundo diziam, a substância alisava a nascente dos pelos. Jussara deixou-se influenciar, fez um sacrifício nas economias, protelou o sonho da plástica e submeteu-se. Com as queimaduras químicas na cabeça, foi internada às pressas depois de alguns espasmos e desmaios. Na manhã seguinte, ao abrir com dificuldade os olhos no leito do hospital, um enfermeiro crioulo perguntou-lhe: "Tá melhor, nega?" Ela desmaiou de novo. Roda, roda, roda a poesia, olelê. Roda, roda, roda a poesia, olelê. E rodando as poesias, rodando os escritos de Kuti, algumas coisas que ele trouxe para a gente, fez brotar. Aqui já entramos numa parceria. Roda, Kuti, roda uma poesia para a gente. Vamos lá. Agora eu vou dizer um poema que, para mim, é muito importante, um poema que saiu no meu livro, segundo livro de poemas, chamado Batuque de Tucaia, que se chama A Palavra Negro. A palavra negro tem sua história e segredo. Veias do São Francisco, prantos do Amazonas e um mistério atlântico. A palavra negro tem grito de estrelas ao longe, sons sob as retinas de tambores que embalam as meninas dos olhos. A palavra negro tem chaga, tem chega, tem ondas fortes e suaves nas praias do apego, nas praias do aconchego. A palavra negro, que muitos não gostam, tem gosto de sol que nasce.
A palavra negro tem sua história e segredo, sagrado desejo dos doces voos da vida, o trágico entrelaçado e a mágica da alegria. A palavra negro tem sua história e segredo e a cura do medo do nosso país. A palavra negro tem o sumo, tem o solo, a raiz. Roda, roda, roda a poesia, olelê. Roda, roda, roda a poesia, olelê. Oh, beleza, 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 Cuti. Perguntar ofende? Então, vamos ver se ofende? Ofende. Esse é um conto que está neste livro mais abaixo, que é o último livro meu de contos, que se chama Contos Escolhidos. Estamos com Esse é ele um aqui. dos últimos contos que estão ali. E ele também tem uns poucos traços de memória. Eu vou ler esse conto para vocês, ele é um pouquinho mais longo, então a você que está nos assistindo, espero que tenha um pouquinho de paciência. Não é tão longo, mas é um pouquinho mais. Como o Plínio já disse, se chama Perguntar Ofende. Foi um tapa na cara que fiquei abestalhado por umas horas. Não porque alguma coisa na minha cabeça tenha se deslocado ou qualquer veia do cérebro rompido. Não, não foi isso. Que o bofetão doeu, não tenha dúvida. Mas o que me fez ficar parado ali, olhando o tempo, foi a incapacidade de entender porque meu pai tinha ficado tão nervoso com uma simples pergunta de criança. Precisei de alguns dias para entender aquilo. Também tinha me intrigado a razão da pergunta. Afinal, eu tinha só 5 anos. Como é que aquela indagação acerca do sagrado pôde entrar em minha mente e sair pela minha boca? Teria sido eu movido por alguma força estranha, um espírito, um agente do mal? Ou será que não se tratava de superstição, e sim de indagação genuína, própria minha? Naquela tarde, eu tinha ido para a beira do córrego, onde costumava brincar, pescar e, quando estava sozinho, pensar ou ficar ali bestando, alinhavando caraminholas. O inusitado, entretanto, tinha dado o tom daquela segunda metade do dia. Eu vira, na margem oposta, uma flor azul e branca pegando fogo. Em seguida, percebi melhor. Era uma flor de fogo, mas era azul. De repente, alguém me chamou pelo nome. Era o Melo. Eu o vi de longe. Ao lembrar da flor, voltei-me para ela, já não estava em seu lugar. Meu amigo chegou, fomos empinar pipa. Eu não disse nada do que eu vira. Em dado momento, ele insistiu comigo. Ei, acorda, estou falando com você. Eu havia retornado para a lembrança da contemplação daquela flor. Tinha eu visto mesmo ou teria sido uma ilusão? Naquela época, esta reflexão de agora era só inquietação, princípio de medo. Para não ser zombado, não disse nada ao Melo. A noite chegou. Já na cama, a luz apagada, eu não conseguia dormir. Comecei a imaginar que a flor de fogo fosse aparecer dentro do meu quarto. Devo ter adormecido por um instante. Ao despertar, percebi
que havia um vulto na porta. Era o de um homem. Cobri imediatamente a cabeça, mas eu me precavera, sabedor de que fantasma não gosta de luz. Colocar a minha lanterna debaixo do travesseiro. Ainda coberto, lentamente arrastei a mão direita na busca da minha luz, com receio de que alguém a segurasse. Quando a apalpei, senti um certo vigor diante do medo. Como um cowboy que saca primeiro que seu adversário, eu lancei luz em direção ao vulto que se dissipou, deixando apenas o rastro de sua ilusão. Umas roupas e um dos chapéus de meu pai no cabideiro de chão. Derrotar um fantasma foi para mim o primeiro passo para desconfiar de que as pessoas mais velhas queriam apenas meter medo nas crianças com suas histórias. Fiquei valente. Além do mais, a escola me ensinou o que era o raio, reforçou meu empirismo sobre a ilusão de ótica. Um dia, entrei na igreja, depois da aula, e olhei para as imagens. Aí me veio a hipótese fatídica em forma de simples dúvida que me levou a inquietações maiores. Saí dali questionando-me acerca da criação do mundo. Ao chegar em casa, percebi que meu pai lá estava. Estranhei, sabe? Pois jamais eu o encontrara ali, naquele horário, em dia de semana. Ele estava taciturno e conversava com minha mãe. Ao me ver, silenciou. Cheguei meio sem jeito, pedi a bênção para os dois e fui colocar o material escolar em meu quarto. Ao retornar, vi que ele não mais estava. Procurei-o para tirar a dúvida que me incomodava. Ele já estava no portão, prestes a sair. Gritei por ele. Ele me aguardou. Pai, eu disse, posso perguntar uma coisa? Ele respondeu afirmativamente com a cabeça. E eu emendei, pensando na minha lanterna. Se Deus criou o mundo, quem criou Deus? Será que ele não é um fantasma? Eu fiquei no chão e ele saiu dando passadas. Quando retornou, tarde da noite, foi ao meu quarto, beijou minha testa, pediu perdão e chorou. No dia seguinte, minha mãe me contou que ele tinha sido demitido de seu emprego onde trabalhava havia mais de 10 anos. Até hoje, já aposentado, quando me encontra, ele me beija a testa e as faces, como se quisesse apagar a marca invisível daquela agressão. E desde aquele fato, jamais entrou em uma igreja. Nem eu. Roda, roda, roda a poesia, olelê. Roda, roda, roda a poesia, olelê. Com você, Pri. Ligar o som, me perdoe. Tenho que ligar o som. Cuti, nós estamos nessa nossa preparação, você muito gentil e muito ordeiro, você me trouxe uma definição do que é literatura, ou pelo menos do que é falar, conversar sobre poesia, você me fez um alerta, né? Que é para puxar conversa. E esse conto, ele me puxa a conversa, porque me é muito caro essa relação pai e filho, né? E nunca tive essa situação, nunca vi esse momento, mas trouxe meus pais, né? Ele me trouxe essas coisas. Isso que é legal nessa literatura em qualquer, e nessa literatura que você produz, você traz meus pais para mim, assim. Também nesse novembro que está chegando, que me é muito caro esse tempo para eles, né? Deles.
É muito legal, Então, agradeço. então, eu creio que a literatura é isso mesmo, a literatura é para que nós todos tenhamos possibilidade de abrir diálogo sobre determinados assuntos, né? E porque realmente o escritor escreve é para o outro, né? Então, a você que está nos assistindo, eu gostaria de salientar que a literatura é isso, é aquilo que nos faz seres melhores, porque nos leva a alguma reflexão, né? E eu gostaria agora de rodar mais um poema, né? Esse poema Roda. se chama Persistência e é um poema que abre o meu livro Negrumos Líricos, né, que é o meu último livro de poemas. Roda a poesia. Pode ter barulho a pampa, supimpa, o poema sobe e desce a rampa, na mais fina estampa de metáfora em metáfora, espontâneo dança. Pode ter ruído a beça, sem pressa, o poema nasce, e nada impede que ele cresça na praça de um coração rebelde. Pode ter rancor e mágoa. No meio dessa estrada, o poema passa pelos vãos da pedra que só ele enxerga e alarga. Pode não dar pé. O poema nada sobre as vagas de angústias que cegam, depois mergulha e devolve a luz aos olhos inundados de treva. Entre as algas, pode o entendimento dar em nada, sem condão, sem fada, o poema cicatriza a própria chaga de onde a semente brota sonho intenso de desejos com asas. Pode qualquer poder decretar o fim da linguagem negra que persiste impressa do lado oposto da farsa. O poema esgarça, norma, decreto, lei e teoria de supremacia de raça, de povo escolhido ou qualquer outra desgraça. Roda, roda, roda a poesia, olelê, roda, roda, roda a poesia, olelê. Agora é um esquete e eu vou ler com o Plínio. Opa! Entra nessa roda com a tua negresia. Simbora! Roda, roda, roda a poesia, olelê. Plínio, diz alguma coisa aí. Eu estou aqui preparando o cenário. Conta a história aqui, Cuti. Conta essa história que que nós vamos ler. Então, minha gente, nos meus livros de peça de teatro, eu escrevo um pouquinho, alguns esquetes, né? E esse esquete que eu e o Plínio vamos ler para vocês, ele foi escrito por mim e pelo meu parceiro, Rafão Elafim, né? Nós tivemos algumas parcerias em termos de declamação e acabamos produzindo esse trabalho que, inclusive, a gente fez em um lançamento dos Cadernos Negros, e ele se chama Nós Não Somos Racistas. É de 2009. Então, esse esquete, né, que o esquete é uma peça curta, né, bem curtinha mesmo, que tem a sua história no teatro, né, que era uma peça curta para entremear aquelas peças longas, né? Então, o esquete ele tem essa característica de ser
praticamente relâmpago, né? E esse sketch ele tem os seguintes personagens. O personagem solicitante, que é jovem negro, usa cabelo black power ou rasta. Tem o intermediário, que é um ator negro pintado de branco, também jovem, e a dona Isabel é um busto de manequim branco com peruca loira. O cenário é o seguinte: o ambiente do solicitante no extremo esquerdo do palco, mesa, cadeira, telefone, cartazes do movimento negro. Ambiente do intermediário, no mesmo plano, no extremo direito do palco, um escritório, mesa, cadeira, telefone, micro, etc. O telefone toca. Então, eu vou fazer o solicitante e o Plínio vai fazer o intermediário. Então, o telefone toca, há focos de luz, um à direita e o outro foco à esquerda. Alô? Alô? É da Universidade Uninada? É sim, pode falar. Aqui é do Centro de Cultura Toquitô. Nós vamos realizar um evento aí na universidade no Dia Nacional da Consciência Negra, dia 20 de novembro. E precisávamos ensaiar no local. Por isso, queria falar com a dona Isabel. Ah, dona Isabel? Espera um momento, eu vou chamar ela, tudo bem? Dona Isabel, é o pessoal do Centro de Cultura Negra. Eles marcaram para fazer um evento aqui dia 20 de novembro. Hum, uhum, hum, uhum, hum, uhum. Alô? Ô, a Alô? dona Isabel, infelizmente, está numa reunião e só pode atender na semana que vem. Tenta dar uma ligada entre 14h30 e 15 horas, tudo bem? Pô, mas só semana que vem? Infelizmente é assim. É muito difícil encontrar ela aqui. É só com ela mesmo. Tá bom. Até logo. Escuro, som de relógio. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. O telefone toca. Focos de luz anteriores. Alô? Alô? Aqui é do Centro de Cultura Negra Toquitô. Eu liguei a semana passada. Uhum. Queria falar com a dona Isabel. Só um minutinho, só um minutinho. Dona Isabel, é aquele preto da semana passada. Hum, hum, hum. Alô? Ela Oi. acabou de sair. Foi fazer uma viagem de negócio. Se você ligasse 10 minutos antes, pegava ela aqui. E quando ela volta? Ai, não sei. Não mesmo, é isso, é só com ela, viu? Tá, mas deixa um recado então, por favor. Meu Hum, telefone é 5573-7305. anotei. Anotou mesmo? Ah, Repete aí para mim, então. putz, meu, desculpa, fala de novo, por favor. É que eu não entendo a minha letra, eu escrevi aqui no guardanapo. 5573-7305. Tá, legal. Tá anotado, pode deixar que eu passo para ela. Tenta dar uma ligadinha amanhã. Tá certo. Até logo. Escuro de novo. Som de relógio. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Solicitante. Alô? Aqui é do Centro de Cultura Negra. Ela saiu. Som de relógio. Tic-tac, tic-tac. Alô? Ela foi no velório. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ela foi ao médico. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ela não voltou ainda do almoço. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Não está na sala agora no momento. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ela deu uma saidinha. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ela está em 2 reuniões. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ela não veio trabalhar hoje. Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
Dentista, curso, resfriado, eu não sei, ela sumiu, sei lá. O solicitante, que até então reagia com inquieta indignação, bate o telefone, pausa em penumbra. O solicitante disca de novo, focos de luz opostos. O telefone toca, intermediário atende. Alô, aqui é do Centro de Cultura Negra. A dona Isabel mandou dizer que não está. Tá bom, quando ela voltar, manda ela para. E você também vai tomar nu. Legal, 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 legal. A minha formação é teatro, né? Então é muito interessante a gente fazer essas coisas assim. É muito interessante mesmo. Ah, por gentileza, Cuti, fale um pouco quando eu estou agora arrumando o cenário para a gente voltar a ser nós mesmos. Uhum. Então, agora nós temos um trabalho que é um poema que eu fiz já há algum tempo, né? E que esse trabalho ele virou um vídeo poema. E nós vamos então apresentar aqui para vocês esse vídeo poema. Ele está no meu site, né? E é de lá então que o Plínio vai então tirar este poema que se chama Gota do que não se esgota. Roda poema. Vamos lá. Vamos lá.
Roda a poesia, roda. Então, esse vídeo poema foi feito pelo Suleiman Damásio e um parceiro dele na época, um parceiro de trabalho. E para mim assim foi uma surpresa muito grande da gente perceber assim o quanto a poesia tem possibilidades de ser veiculada em outras linguagens, né? Então eu agradeço ao Suleiman essa possibilidade, esse despertar, não é, de que realmente é possível que a gente transmita o teor de um poema em linguagem cinematográfica, musical, etc. Bem, vamos rodar mais um poema, Plínio? Ou você Sim, quer sim. fazer algumas perguntas? Seria o Como está? momento das perguntas, viu? Os Então momentos vamos das lá. perguntas. Só um momento, vamos lá me ajeitar aqui para poder trazer essas perguntas aqui com, uh, com qualidade para você. Vamos lá voltar uma pergunta aqui. Nós estamos tendo uma boa audiência, uma ótima audiência, amigos queridos, todos saudando, falando da lembrança, né, de a saudade de fazer em teatro, né, dessa questão. Tem uma pessoa que falou, Kut, que desde o começo dessa pandemia esperava assistir uma live com você, né? E Oh, agora está legal. tá conseguindo assistir. Temos várias perguntas aqui, estou tentando resgatá-las, mas tem do Gabriel Messias, um grande amigo, admirador seu, em outro evento, né, ele declamou poesias suas, e aí, Gabriel, você me corrige se eu estiver errado. Como que você constrói um livro? Como você pensa num livro? Né? Como que esse livro ele se concretiza para você? Olha, os livros, cada livro é um livro, né? É como cada poema é um poema. Então depende muito da fase da minha vida, né? Mas basicamente é assim: eu vou reunindo os textos ao longo de um tempo, né? Reúno esses textos e vou lendo e reescrevendo inúmeras vezes. Depois, então, eu tento organizar de uma forma mais ou menos equilibrada, né? No sentido temático, também no sentido da forma, né? E, por fim, eu monto lá o meu sumário, né? Coloco os poemas em ordem, numero as páginas e sempre procuro fazer, no caso de poemas, procuro sempre fazer um índice por títulos, né? Em ordem alfabética, para que seja mais fácil encontrar. Quer dizer, não tem segredo, é muito trabalho, né? Um pouco de inspiração, mas, como dizem, muito trabalho e paciência, né? Porque às vezes a gente tem muita pressa, né? E para mim a pressa nesse quesito não funciona muito, né? Eu preciso fazer com muito vagar, com muito carinho, porque eu sei que aquilo que eu estou fazendo é para você, né? Não é para mim, é para você. Então, a literatura é uma forma que eu encontrei de me comunicar com as pessoas, de estreitar laços com as pessoas, numa relação de reflexão, de profundidade, inclusive de sensibilidade, de a gente poder apurar a nossa sensibilidade no quesito da língua que nós falamos. É isso. Eu
Eu falei para você no telefone, uma das primeiras ligações que nós tivemos, assim, que há muito eu olho para você, né? E aí, assim, uma das lembranças, uma das primeiras, para mim, escuras lembranças suas, foi na Unicamp. Enquanto eu estava fazendo a graduação, você estava estudando, você estava fazendo né, sua pós-graduação ali, né? E que era, salvo algum engano, sobre Lima Barreto, não? Sim, era o doutorado, eu fazia sobre É, Lima Barreto e Cruz de Souza. Cruz de Souza, muito Estudei, importante. estudei ambos. E uma das perguntas que chega é isso: como você vê essa literatura negro-brasileira na poesia? Se você pode, ou. Como eu vejo. Né? Porque foi o cara falar, fala um pouco desse É, conceito. sim, é a questão da literatura negro-brasileira, né? Que é um dos livros que eu escrevi, para uma coleção que a minha amiga Vera Benedito organizava, então ela me convidou para fazer esse livro e vamos lá, não me deu muito tempo, não quis muita conversa, enfim. A Vera é uma das amigas que tem o direito até de ser autoritária comigo, né? São poucas, né? Mas tem algumas que têm o direito de ser autoritária comigo, de pedir, de exigir e pronto. Eu achei a ideia excelente, né? E fiz. A minha trajetória para esse livro, ela já tinha sido uma trajetória anterior, né? Porque esse livro, quando a Vera falou da possibilidade, praticamente já tudo já estava engatilhado, porque esse livro é resultado de umas aulas que eu dei. A primeira delas, eu fui convidado pelo Oswaldo de Camargo para dar uma palestra lá no Museu Afro-Brasil. E foi a partir dali que eu comecei a organizar, né, isso que eu chamei de vertente negra da literatura brasileira, num primeiro momento. E depois, quando chegou a possibilidade do livro, aí eu já tinha feito várias palestras em vários lugares, né? Me lembro que fiz uma palestra também lá em Porto Alegre, né? Fui convidado pelo Juarez Ribeiro, lá do Secune, né? E fiz também em vários outros lugares, né? Então, quando chegou a proposta, praticamente esse livro é a palestra, né? Lógico, bem resumida, né? Porque a palestra era mais longa, né? Tinha mais autores, enfim. Teve uma palestra que eu dei também, que foram vários dias, né? Não foi palestra, praticamente foi um curso, né? Então, eu comecei nesse trabalho pensando uma terminologia para caracterizar o que eu considero que seja uma literatura que traduz a subjetividade da população negra no Brasil. Então, é um termo, né, criado, né, inventado, porque eu pensei exatamente em estabelecer nesse termo uma diferença entre uma literatura feita com elementos da cultura negra, simplesmente, e uma literatura feita com as vivências da população negra. Vivências no sentido global, no sentido existencial, né? Algo que desse conta dessa luta que nós temos diária, muitas vezes solitária, contra o racismo que nos atinge diariamente. Então, basicamente, é isso. O livro, pelo número de páginas que era limitado, não contempla uma série de autores, alguns inclusive importantes hoje,
Mas, felizmente, é um livro que tem algumas ideias que eu ainda considero importantes para o debate literário. E para nós que lemos esse livro, ele é básico, fundamental para esse entendimento do que é essa literatura e esse termo que você cunhou. Vamos lá, roda poesia, vamos lá, por Então, favor. roda, 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 roda poesia, olelê, roda, roda, roda poesia, olelê. Nos Búzios houve, há e haverá escravos da Casa Grande lapidando palavras para agradar o senhor e assim há. Não compõem tais pérolas o opelê deste meu jogo de Fá. Destino do povo sem gaguejar. Sonho se abre com palavras martelo, picareta, enxada, pá. Cabeça feita na pedra, ferro, água e vento. O músculo robustece o tempo. Criar é o fundamento. Roda, roda, roda a poesia, olelê. Roda, roda, roda a poesia, olelê. Cute, toma sua água, dá uma respirada. Gostaria que você falasse. A gente pode falar desse seu novo livro que você vai lançar em breve? Mas eu creio que, pelo nosso roteiro, não é agora, né, Plínio? É que era pelo nosso roteiro, a gente passou, era antes do Gota. Então vamos lá. A gente Vamos deu uma lá, vamos lá. atropelada aqui, peço desculpas. Isso. Então volta. Isso. O meu próximo livro é esse que está aí, é o Axé Conchego, né? Em Face do Fuzuê. É um livro que deve ser lançado brevemente, está aí a pré-venda, né? Que vai ser feita. E é um livro de poemas que traz muito, um pouco de reflexões acerca do momento presente, né? Não apenas no Brasil, mas também no mundo, né? Um momento delicado que todos nós estamos passando e que tem algumas reflexões também sobre os novos meios de comunicação, né? E eu espero que as pessoas gostem. O lançamento virtual será anunciado em breve, né? E, na realidade, ele é um livro que traz, como todos os meus livros de poemas, ele traz a ideia da reflexão sobre a identidade negra, não é? Sobre o questionamento acerca do enfrentamento com o racismo. Ele traz também reflexões mais gerais sobre o momento histórico nosso, e também é um livro que não deixa, né, de trazer esse lado ligado mais aos afetos, né? Eu considero que tudo que há no mundo, né, toda a movimentação positiva, negativa, tudo tem um lastro de busca, muitas vezes equivocada, disso que a gente quer, que é o aconchego, né? Que é aquilo que nos lembra, né, do paraíso que nós vivemos, cada um, né, e cada uma, né, lá no útero de sua mãe, lá no colo da sua mãe, lá mamando no seio de sua mãe, enfim, quando tínhamos o calor, quando tínhamos a segurança, quando tínhamos a certeza de que o amor nos era garantido. E, por falar em amor,
né? É um tema que eu gosto de estar abordando bastante, né? Eu gostaria de acentuar que amar é uma coisa muito difícil porque é muito fácil e nós estamos muito complicados para as coisas fáceis. Eu, vivendo aí as questões, né, da minha afetividade, certa vez eu escrevi um poema que se chama Abnegação e que traduz um pouco essa questão de como que a gente precisa de ter muito carinho com a gente, muito carinho com o outro, para a gente não cometer equívocos, né, nas relações que a gente vai tendo ao longo do tempo. Então, eu vou ler para vocês o Abnegação. Roda a poesia. A forma melhor de amar foi te proteger de mim. Ainda que meu demônio nutrido de crueldade, o seu corrosivo hormônio, pisasse em todo o jardim. Ri-se da minha saudade, meus olhos em pré-amar. Gritasse-me teu desprezo, crivasse de dor meu peito, com a lei da causa e efeito, rosnando, e eu indefeso, bem alto a todos o meu fim. E triturasse o meu sonho com seus dentes de marfim. A forma melhor de amar foi te proteger de mim. Após teu medo, suponho, do meu discurso enfadonho com detonações de festim. A forma melhor de amar foi te proteger de mim. A minha fera domar para findar o motim e eu poder semear flores do não e do sim. A forma melhor de amar foi te apaziguar em mim. Legal. Roda a poesia, olelê. Perdi minha fala. Desculpa, perdi minha fala. É isso, né? Eu não escrevo poesias, então é interessante assim como eu perco a fala. Eu gosto. Obrigado. Obrigado. E eu acho que é assim essa minha conversa com a poesia. Eu perco a fala. Eu fico querendo ter para mim. Mais uma, por favor. Mais uma poesia. Então, na esteira desse poema, não é? Abnegação, eu trago para vocês que estão nos assistindo o poema chamado Doação, que é um poema também que eu gosto bastante, que tem uma viagem, né? Curta, né? Não tão longa quanto o outro, mas uma viagem que para mim é fundamental para o nosso entendimento da vida, no sentido de nos apaziguarmos diante do mistério que a envolve, né? Se chama Doação. Por dentro e por fora, a noite dança. Senhora do tempo e da memória, bem-aventurança. Por dentro e por fora, melanina os medos. Dona do espaço, sombra, samba-nos em aconchego. Nina, mistério e esperança infinita. Anciã e menina, a noite dança enquanto medita. Muito querido, isso.
Isso. Roda, roda, roda a Roda a poesia, poesia. ô lelê. Roda, Da roda, roda. roda a poesia, Poesia. ô lelê. Ruth, eu sei que eu tô, nossa, tô atravessando um pouco as coisas, mas é muito interessante, é muito gostoso, é muito vivo o que a gente está fazendo. Eu quero agradecer. E vamos falar um pouco das suas obras, mas queria que você falasse um pouco dos Cadernos Negros agora, se for possível, assim, a gente vamos apresentar, temos seus escritos, né, e suas parcerias, né, várias parcerias suas que a gente pode voltar e pode falar outra vez, né, esse produto com coisa, mas os Cadernos Negros, querido. Então, né, aí nessa imagem nós temos ali o Cadernos Negros número 1, não é? E o 42. Temos aí também os melhores poemas, os melhores contos e aquele livro ali muito importante, que é o livro comemorativo dos 30 anos dos Cadernos Negros. Cadernos Negros é uma experiência, para mim, muito rica, porque conseguiu e consegue reunir no mesmo trabalho várias gerações, né? E também é uma série que tem revelado grandes talentos, né, da literatura. E eu creio que, para mim, é uma satisfação muito grande, porque em 1978, quando eu e o Hugo Ferreira, a gente conversando, a gente teve a ideia de realizar esse trabalho, e a gente tinha uma perspectiva realmente histórica. Eu, neste momento, já tinha tido uma experiência que, para mim, foi muito singular, e eu vou relatá-la aqui. Eu tinha ido num clube do interior, um clube da comunidade negra do interior, e lá um dos diretores me levou para uma sala, e nesta sala havia muitos quadros, né? e, e ele me apontou um quadro, que era um quadro quando a sede ainda estava sendo construída, né? E ele disse para mim o seguinte: olha, você está vendo esse garoto aqui? E ele já era um senhor, eu acho que ele tinha mais idade do que eu hoje. E ele disse: está vendo esse garoto? Eu digo: sim. Pois é, esse garoto sou eu. Ou seja, já era um clube que tinha já várias décadas, né? E conversando com ele sobre essa questão dos clubes negros do interior, ele me disse uma coisa: olha, nós, negros, precisamos ter ousadia no tempo. Quando ele me disse isso, para mim foi uma grande revelação. E no momento em que eu e Hugo nós estávamos gestando praticamente nas nossas conversas lá no SECAM, que era o Centro de Cultura e Arte Negra, neste momento eu me veio esta fala deste senhor e eu disse para mim mesmo: não, esta não é uma iniciativa que vai parar ali na esquina. Ela tem que ter ousadia no tempo. E, felizmente, está aí. Este ano teremos o lançamento dos Cadernos Negros número 43 e, assim, recepcionando cada vez mais gente nova, fazendo realmente no seu conteúdo, né? Fazendo com que gerações diferentes possam se encontrar
gêneros diferentes possam se encontrar. Enfim, é um espaço de liberdade de criação, é um espaço para que nós, negros, tenhamos onde a gente possa, então, traduzir em literatura e traduzir cada vez melhor as nossas vivências negras, que são intransferíveis. Então, para mim, é sempre um grande prazer de falar dos Cadernos Negros, que hoje tem aí, como organizadores, pessoas responsáveis, pessoas que estão carregando este trabalho, estão realizando esse trabalho há muitos anos, que é o Márcio e a Esmeralda, e também agora o Abayomi. Sempre tem várias pessoas que auxiliam, existem também as pessoas que fazem parte do processo de avaliação, são leitores, são professores, críticos, enfim, pessoas de várias áreas que contribuem para que esse trabalho aconteça. O Cadernos Negros número 42 ficou aí como finalista do Prêmio Jabuti e foi uma alegria muito grande, a turma toda festejou, né? Eu fiquei muito contente e eu parei, como paro, para refletir essas coisas, né? E pensei o seguinte: realmente é algo importante, mas nós temos sempre que lembrar o seguinte: o que esses reconhecimentos fazem com a gente e o que a gente faz com esse ou com esses reconhecimentos. Isso é uma reflexão importante, porque, na minha visão, nós, escritores dos Cadernos Negros, não podemos permitir que esses reconhecimentos venham no sentido de criar entre nós animosidades que vão comprometer esse trabalho coletivo tão exitoso. Então, acho também que, embora seja um reconhecimento importante, creio que todos os escritores devem trabalhar com afinco para que a nossa literatura se torne uma literatura tão poderosa que nos permita sonhar com outros prêmios, inclusive com o Nobel de Literatura para o nosso país. É isso aí. Beleza. Então, roda poesia. Roda poesia. Então, Passa um recado para a gente. Então, eu vou passar para vocês agora, fazer uma leitura de um poema também, que é um poema que eu gosto, né? Porque também foi feito também naquele sentido de enxurrada, né? E que diz um pouco dessa questão da nossa identidade. Hoje tem muitos críticos da identidade, exatamente porque os grupos historicamente oprimidos estão buscando fortalecer as suas identidades. Então, aqueles que têm a identidade já consolidada, que são os homens brancos, né, e ricos, né, esses estão agora criticando a todo esse processo muito vigoroso de identidade. Mas não tenha dúvida nenhuma que os segmentos sociais que precisam fortalecer a sua identidade, eles não vão deixar de realizar esse trabalho. E somos nós, negros, são as mulheres e são a população LGBT. Todos esses grupos têm como fator importante fortalecer a sua identidade. E o Torpedo, então, faz uma reflexão sobre a identidade negra. Irmão,
Quantos minutos por dia a tua identidade negra toma sol nesta prisão de segurança máxima? E o racismo em lata. Quantas vezes por dia é servido a ela como hóstia? Irmão, tua identidade negra tem direito na solitária a alguma assistência médica? Ouvi rumores de que ela teve febre alta na última semana e espasmos, uma quase overdose de brancura, e fiquei preocupado. Irmão, diz à tua identidade negra que eu lhe mando um celular para comunicar seus gemidos e seguem também os melhores votos de pleno restabelecimento e de muita paciência para suportar tão prolongada pena de reclusão. Diz ainda que continuamos lutando contra os projetos de lei que instauram a pena de morte racial e que ela não tema ser a primeira no corredor da injeção letal. Irmão, sem querer te forçar a nada, quando puderes, permite à tua identidade negra respirar por entre as mínimas grades desta porta de aço um pouco de ar fresco. Sei que a cela é monitorada 24 horas por dia. Contudo, diz a ela que alguns exercícios devem ser feitos para que não perca completamente a ginga depois de cada nova sessão de tortura. Irmão, espero que esta mensagem alcance as tuas mãos. O carcereiro que eu subornei para te levar o presente me pareceu honesto e com algumas sardas de solidariedade. Irmão, sei que é difícil sobreviver neste silencioso inferno. Por isso, cuidado com a técnica de se fingir de morto, porque muitos abusaram e entraram em coma. Fica esperto e não esquece o dia da rebelião, quando a ilusão deve ir pelos ares. Um grande abraço deste teu irmão de presídio, assinado Zumbi dos Palmares. Roda, roda, roda a poesia, olelê. Roda, roda, roda a poesia, olelê. Roda, roda, roda a poesia, olelê. Esse foi o primeiro poema, um dos primeiros poemas seus que eu declamei, né? Que eu tive a coragem de declamar em voz alta. Muito interessante, muito interessante. E aí, lembrar dos nossos momentos. Estamos aqui, quase terminando, tem alguns anúncios que eu quero fazer, e agradecer a presença, nós estamos tendo uma grande presença, várias pessoas aqui participando, talvez algumas perguntas eu não consiga fazer, né, mas a gente vamos ver agora, mas eu quero agradecer todas e todos, principalmente o Kurt, por estarmos conversando. Vamos lá? E lembrar que na próxima semana, dia 6, nós teremos a Elaine Debus. Ela vai aqui conversar, falar sobre ela, sobre o que é essa escritora negra, sobre Antonieta. Então vamos ter muitas histórias e ela está aí entre a gente. Quero agradecer a presença de todos e voltar, mas a gente não acabou. A gente vai conversar, a gente vai declamar. Tem o Kut ainda que tem as palavras dele. Vamos lá, Kut. Bem, nós vamos fazer agora um poema que é um poema praticamente recente, é um poema deste ano, e que se chama Nascer ou Nascer.
Dessa segunda gestação, ninguém nascerá para fora, mas para dentro. Não adianta incendiar nossa mãe morada, lançada aos extremos com insensatez calculada, promover hecatombes, sufocar sentimento, nem criar bunkers ou fugir para a estação orbital em busca de confinamento. Ninguém nascerá para fora, todos nasceremos para dentro. Históricas contrações de outrora, em vão, reiniciaram a barbárie, pressionando a aurora. Na abissal introsfera, cada ser se prepara, procura o canal vaginal da memória, por onde fluir para a nova era, se livrar do milenar pesadelo dessa longa espera. O parto será normal, untado em ternura e prazer natural, apesar dos riscos de se enroscar no próprio cordão umbilical. Dessa segunda gestação, ninguém nascerá para fora, mas para dentro, sem narrativa fantasiosa de qualquer viés. Recém-nascidos seremos, em harmonia profunda, nenhum tapa na bunda, só afago do cosmos, da cabeça aos pés. Roda, roda, roda a poesia, olelê, roda, roda, roda a poesia, olelê, roda, roda, roda a poesia, olelê. Kurt, obrigado. Quero suas palavras, quero que você, peço que você faça o nosso fechamento, né? E agradecendo muito a sua presença, muito a sua sapiência, muito, né? As suas conversas, né? Desde 78, esse farol que você é. Queria agradecer aí a presença de todas e todos que estiveram nessa live. Foi uma alegria muito grande saber que a gente pode, nesse momento de estar presos em casa, não é, por conta da pandemia, a gente pode ter esse contato. Não é? E aos escritores e escritoras, deixo aqui a minha saudação e também a minha esperança de que em nenhum momento vocês parem de escrever, porque a literatura ela tem uma função social e existencial muito importante. Eu gostaria de terminar esta nossa apresentação aqui, lembrando que é preciso a gente manter a chama acesa, a chama da criatividade, a chama da esperança. Eu vou lembrar uma cantiga que Clementina cantava, né, que me parece que traz um pouco este momento que nós estamos vivendo e também um pouco essa ideia, né, de que a gente precisa continuar firme na caminhada, não desistir jamais. A Clementina cantava com muita ênfase e sempre que eu lembro dessa cantiga, eu fico pensando o quanto que de sabedoria que nós temos na nossa cultura.
ela dizia. Atividade no abano, antes que o fogo se apague. Atividade no abano, antes que o fogo se apague. Atividade no abano, antes que o fogo se apague. Antes que o fogo se apague, da cinza fica o calor. Antes que o fogo se apague, da cinza fica o calor. Atividade no abano, antes que o fogo se apague. Atividade no abano, antes que o fogo se apague. Atividade no abano, antes que o fogo se apague. Muito obrigado, gente.